a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelares que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas. Alguém que sofreu um processo em que pela primeira vez um ex-presidente é julgado diretamente no STF, e não só no STF, mas numa turma do STF, que aliás, aqui um dos motivos de impeachment é justamente esse, a questão da falta de imparcialidade, de se julgar o inimigo, onde se atacou o princípio do juiz natural e todo mundo normalizou, como se fosse uma coisa banal, natural. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de em breve não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. Verdade. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo. Esse Legislativo está tão desmoralizado, porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava, porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores que representam o povo brasileiro. O mais grave disso tudo é que um cidadão, um de vocês, um brasileiro que está me assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impertrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade, poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá inclusive implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira, que tem a representação e a legitimidade da nossa democracia, a Casa do Povo, este ou estes podem sofrer o escrutínio, podem sofrer a fiscalização e sofrem dos senhores da imprensa e da sociedade brasileira através das redes sociais e pessoalmente. Mas eles, os senhores do Olimpo, não. Eles que não praticam autocontenção, que de uma forma absolutamente desabrida propõem um corporativismo e uma blindagem, como se este poder estivesse acima da lei. E me lembro que recentemente, quando se votou uma PEC aqui de prerrogativas, a imprensa inteira alcunhou de PLEC da blindagem, e ela não prosperou. Eu espero que a imprensa brasileira tenha o mesmo papel de denunciar essa arbitrariedade, essa imposição, essa tentativa de ferir de morte a democracia brasileira e impedir que o cidadão brasileiro possa se pronunciar. Os dois últimos presidentes impeachmentados foram vítimas de processos não de parlamentares, mas oriundos de cidadãos brasileiros. E esses processos resultaram em impedimento e afastamento do presidente da República, eleito por milhões de votos. E o voto, senhores, numa democracia é o fundamento mais sagrado. E os senhores ministros, que são escolhidos por uma sabatina no Senado, mas pela discricionalidade de um presidente da República, precisam entender que o sistema de pesos e contrapesos na democracia, ele precisa funcionar e não está funcionando. E esse tipo de atitude só agrava essa disfunção.
Então nós estamos aqui não apenas para denunciar. Vários parlamentares ingressaram com PECs. Liguei hoje para o presidente da Casa do Senado da República, o presidente Davi Alcolumbre, e ele me comunica que vai fazer uma manifestação daqui a pouco. Já está no plenário falando, colocando a resignação da casa, que é de todos nós. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa que é essencial para o Senado da República, para os estados da Federação e para o povo brasileiro. Obrigado.